Shalom, eu sou Junei Barbosa, do Ministério Nazareno Comunidade de Israel, e dou as boas-vindas à quarta edição de Pelas Veredas Antigas, o programa que mostra a verdade para hoje. Agora com o tema Será Desolada a Terra, parte 2, baseado numa análise do capítulo 24 do profeta Isaías. Comecemos por recordar que, apesar de Yeshua ter afirmado que os mansos herdarão a terra, Mateus capítulo 5, versículo 6, que o que guardar até o fim as suas palavras terá poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá, Guilhaná, Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, e que os 24 anciões afirmaram que nós reinaremos sobre a terra, Guilhaná, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, a declaração de que os santos viveram e reinaram com o Messias por 1000 anos, contida em Apocalipse 20, versículo 4, é vista pelos nossos irmãos adventistas como prova em favor de um reino milenar celestial. É a teoria do caos milenar, uma visão adventista sobre a qual nos debruçaremos na segunda parte de nosso estudo, Será Desolada a Terra. No 41º capítulo do The Great Controversy, ou O Grande Conflito, a senhora Ellen Gold White, nascida em 1827 e falecida em 1915, ela que é a grande estrela da Igreja Adventista do Sétimo Dia, defende exatamente essa visão de que nosso planeta ficará completamente arrasado e esvaziado de todos os seus moradores por um período de 1000 anos, e que acredita que é isso o que Isaías, capítulo 24, indica. Eu aproveito aqui para corrigir um erro do vídeo anterior, quando afirmei que a senhora White nasceu em 1834 e morreu em 1916. Eu honestamente me desculpo por esse erro, resultante de confiar apenas na agenda mental, presumindo que pelo fato de eu ter nascido adventista e lido a biografia da senhora White dezenas de vezes, eu não poderia me enganar. Eu quero agradecer ao meu amigo Sócrates, lá do Rio de Janeiro, um judeu de nascimento e crente em Yeshua, que viveu em Israel por anos e a quem envio o meu abraço fraternal, porque ele, em boa hora, apontou meu erro em nota privada. O lado bom é que vocês sabem agora que podem se dirigir concordando, corrigindo, sugerindo e mesmo discordando dos meus posicionamentos. Dito isso, eu retorno à visão aterradora da senhora White sobre Isaías capítulo 24, dada em palavras nada auspiciosas para a civilização, que, segundo ela, deve desaparecer da face da terra, com uma parte dela sendo trasladada ao céu e a outra literalmente exterminada pelo brilho da volta de Yeshua. Sua descrição é dada nessas palavras. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo Espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus e a terra é esvaziada dos seus moradores. Cita-se Isaías 24, 1, versículos 3, 4 e 6. A terra inteira se parece com um deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela superfície, enquanto vastas cavernas assinalam um lugar em que as montanhas foram separadas de sua base. Ellen Gold White, O Grande Conflito, Casa Publicadora Brasileira, página 657. Guiados por essa visão assustadora, os exegetas adventistas
asseveram que a volta de Yeshua transformará esse planeta numa imensa Pripyat, a cidade ucraniana de 50 mil habitantes, fundada em 1970 e localizada a apenas 16 quilômetros de Chernobyl. A cidade, como se sabe, foi abandonada às pressas após o acidente que aqueceu e explodiu o reator nuclear da usina nuclear de Chernobyl no dia 26 de abril de 1986. De lá para cá, se transformou numa cidade fantasma com comboios de trens contaminados abandonados sobre os trilhos, veículos militares e de descontaminação deixados na intempérie, parques infantis que nunca mais ouvirão a algazarra feliz das crianças, casas transformadas em taperas, edifícios públicos desolados e hospitais arruinados. Segundo os físicos, a cidade, hoje tomada por animais selvagens, só poderá ser habitada daqui a 900 anos, quando sua radiação baixar a níveis compatíveis com a vida. O triste destino de Pripyat espelha mais ou menos aquilo que os escatólogos adventistas acreditam que virá a acontecer com o mundo inteiro. Nossos irmãos adventistas estão convencidos de que a base dessa doutrina assustadora se encontra na declaração de Shaul. E então será revelado o iníquo, a quem Adão desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vida. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Lembrando que Adão é a palavra aramaica que corresponde à palavra soberano ou senhor. Essa declaração, a de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, já foi em parte analisada no estudo anterior, mas agora será estudada com mais atenção. O problema básico é ignorar que o alvo dessa destruição é o anomos, o inimigo da Torá. Note que anomos, traduzida por iníquo justamente para que as pessoas não se deem por conta que Shaul está falando dos inimigos da Torá. O adjetivo junta a partícula negativa a, que denota oposição, anomos, que significa lei. Logo, anomos significa o inimigo da Torá. Sendo assim, não é a humanidade inteira que será varrida da face da terra, mas apenas o agente que se apresenta como Elohim induz os homens a desprezarem a Torá, vivendo na transgressão. Todos os demais, os que não conhecem a Torá, serão preservados no dia da manifestação de Mashiach, para que tenham tempo de conhecer a Torá e, conhecendo, a obedeçam, e obedecendo, vivam em paz sobre a terra. Por isso, declara o profeta, nos últimos dias irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte de Iá, à casa do Elohim de Yaakov, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim, o juízo pela boca de Mashiach é contra o chefe da rebelião à Torá, não contra os seres humanos inocentes que jamais ouviram falar da Torá. Esses gentios, até então ignorantes, irão até Jerusalém ou Jerusalém para aprender os caminhos de Yah, o Eterno, e para andarem nas suas veredas. A declaração de Shaul é de que Mashiach aniquilará o anomos, isto é, os que estão conectados com o fora da lei, com o inimigo da lei, que se assentará no santuário de Elohim, querendo parecer Elohim. Isso, portanto, nada tem a ver com o conjunto da humanidade. Agora, nós estamos prontos para analisar mais profundamente a profecia de Isaías, que declara: eis que Yah esvazia e desola a terra, e transtorna a sua superfície,
e dispersa seus moradores. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque Iá pronunciou essa palavra. Yeshayahu, Isaías 24, versículo 1 e versículo 3. Os adventistas passaram por alto o contexto de Isaías 24, que é a terra de Israel, uma terra separada para viver de acordo com a Torá, e não as terras das nações que não receberam Torá alguma. Assim, eles ignoram o fator fundamental de que o alvo da ameaçadora mensagem era Israel e seus moradores, os israelitas, aos quais Iá puniria, até que restassem apenas alguns homens. Na verdade, declara ainda o profeta, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Yeshayahu, Isaías, capítulo 24, versículos 5 e 6. Este severo castigo se deu pela quebra da Torá, pelo abandono da Brit Milá, que é a aliança da circuncisão dada ao pai Abraham e a seus descendentes, e pelo desprezo à aliança do Shabat, dado aos israelitas como aliança perpétua por todas as gerações, até a vinda do mundo vindouro. Ao considerar esses elementos, nós notamos que ninguém sofre punição por amar a Torá, mas antes por desprezá-la. E isso deveria servir de advertência para aqueles que, conectados com o anomos, com o inimigo da Torá, vivem para desprezar a lei do Altíssimo. Bem, lissem atentamente o texto do profeta Isaías, sem ignorar o seu contexto. Nossos amados irmãos adventistas se dariam por conta de que ele fala de um ataque a Israel, de suas cidades sitiadas e de seus moradores sofrendo com a escassez. Se fizessem isso, eles veriam também que a profecia fala de um remanescente de Israel que sobreviveria às deportações e matanças provocadas por tropas assírias, egípcias e babilônicas. Mas um remanescente que, como Daniel e seus companheiros na Babilônia, não teriam que se alegrar, pois estava profetizado acerca deles. Com canções não beberão vinho, e a bebida forte será amarga para aqueles que a beberem. Yeshayahu, ou Isaías, capítulo 24, versículo 9. Portanto, nós temos aqui uma profecia contra os moradores de Israel, e uma previsão de que nem todos seriam destruídos, mas que a vida não seria nada fácil para os sobreviventes. Definitivamente, esta não é uma profecia sobre o planeta Terra e suas nações, mas sobre Jerusalém e suas cidades vizinhas. O profeta declara: demolida está a cidade vazia, e todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo na terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida a ruínas. Yeshayahu, Isaías 24, versículos 9 e 12. A simples investigação do contexto, portanto, revela facilmente que Isaías 24 fala dos filhos de Israel sendo arrancados como galhos de oliveira e transplantados para o meio das nações. E, no entanto, aquele que faz a paz e cria o mal estava operando para que estas nações viessem a louvá-lo, graças à presença inusitada dos israelitas no meio das suas terras. Não há alusão alguma a um povo trasladado ao céu e a multidões mortas sobre a terra, mas aos israelitas exilados
para com o seu exílio abençoar outros povos, tal como declara o profeta messiânico. Porque assim será no interior da terra, e no meio desses povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Eles alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória de Yah, exultarão desde o mar. Por isso, glorificai a Yah no oriente, e nas ilhas do mar ao nome do Eterno, Elohim de Israel. Yeshayahu, Isaías, capítulo 24, versículos 13 e 15. Assim, ambas as casas de Israel deveriam retornar. Quanto à casa de Judá, esse retorno se deu com a ascensão do Império Persa Aquemenida, que foi erguido por Kurosh ou Ciro no ano 550 antes da Era Comum, e que no ano 538 antes da Era Comum cumpriu a palavra de Yah por meio do profeta. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço e nem por presente, diz Yah Sebaot, ou o Eterno dos Exércitos. Yeshayahu, Isaías, capítulo 45, versículo 13. Apesar que depois essa mesma casa, a casa de Judá, experimentou um novo exílio sob o domínio de Roma. O fato é que ela voltou a ser soberana em 14 de maio de 1948, quando David Ben-Gurion, nascido em 1886 e falecido em 1973, proclamou a independência do Estado de Israel em meio à comoção mundial produzida pelo Holocausto, que vitimou 5 milhões e 100 mil judeus, segundo as estimativas mais realistas, feita pelo historiador judeu austríaco Raul Hilberg, nascido em 1926 e falecido recentemente em 2007. Essa estatística é publicada em seu livro de 1.273 páginas, uma verdadeira enciclopédia sobre o Holocausto. A destruição dos judeus europeus é o título do seu livro. Hilberg, o maior investigador do extermínio nazista que a comunidade judaica já teve, diminuiu os dados do horror em 900 mil vidas, da ficção política dos 100 milhões para a realidade de 5 milhões e 100 mil. É claro que isso não torna o Holocausto menos dantesco, afinal, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, e quem destrói uma vida é como se destruísse a vida de todo o planeta. Num curto espaço de tempo, haviam perecido quase 1/3 dos judeus do mundo, como os turcos fizeram com os cristãos. Agora os nazistas faziam com os judeus, matando em escala industrial. Estou falando do Holocausto armênio, do Holocausto contra os cristãos gregos e do Holocausto contra os cristãos assírios. Um conjunto de 3 matanças provocadas pelos muçulmanos otomanos, que provocou cerca de 2,5 milhões de mortos. Esse holocausto aconteceu no princípio do século, e como ficou impune pela comunidade internacional, isso abriu um caminho para que mais tarde a Alemanha repetisse a mesma façanha. As vítimas, agora falando do holocausto nazista, depois de humilhadas e de perderem seus bens e sua cidadania, eram convertidas em prisioneiros, executadas publicamente, transportadas em caminhões fechados para morrerem sufocados pela fumaça dos motores, fuziladas em massa, ou levadas em trens para perecerem nos campos de concentração, sendo o maior deles o de Auschwitz-Birkenau, localizado na Polônia, e do qual restam apenas alguns edifícios.
Em Auschwitz, se calcula que pereceram 1,5 milhão de pessoas, principalmente judeus e ciganos. Esses últimos, muitas vezes esquecidos, porque não tem uma elite produtora de filmes, livros e documentários que lhes represente e narre a sua tragédia, como testemunha a foto chocante de crianças ciganas nuas, abandonadas e extremamente desnutridas. De todas as formas, a partir de 1945, com a revelação dos horrores do nazismo, o mundo cristão acordara atordoado por ter permitido a deportação, a humilhação, o sofrimento e o extermínio sistemático e deliberado de grande parte do povo que lhes negara a Bíblia. Estamos falando da comoção do povo cristão. Afinal, os judeus tinham negado a Bíblia para eles e haviam sido abandonados naquela hora de dor. E por causa disso, esse choque, ainda que em grande parte planejado pelos políticos, tanto cristãos como sionistas, foi fundamental para o surgimento de uma nova visão em relação aos judeus, que foram assim permitidos tomarem o destino em suas próprias mãos, ressurgindo como um povo entre as nações. E a revista Veja, de propriedade de judeus italianos, comemora em sua edição histórica de maio de 1948, com a manchete de capa: Nasce o Estado dos Judeus. Paradoxalmente, aquele que governa as nações e que, como já lemos anteriormente, faz a paz e cria o mal, estava usando a tragédia maior da história judaica para proporcionar-lhe a sua maior conquista. Uma conquista que levaria o mundo cristão a olhar com seriedade para as profecias que falam do retorno de Israel à sua terra. Sem o plano dos financistas ou o desejo dos políticos comunistas, fascistas ou sionistas, o Altíssimo estava sendo louvado. Claro que é preciso que não nos iludamos. O Estado judaico, e deve ele assim ser chamado, porque é dominado e controlado por judeus e benjamitas, não por israelitas das 12 tribos, não foi criado com a intenção de exaltar o Criador, mas apenas para ser um lar nacional judaico e uma base militar segura no Oriente Médio para os interesses da indústria petrolífera das grandes potências. O fato é que 172 anos antes, os representantes das 13 colônias americanas reuniram-se no famoso Congresso Continental para aprovarem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, cuja frase central foi: consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles são vida, liberdade e busca de felicidade. No entanto, a Declaração da Independência do Estado de Israel, feita 172 anos depois da Declaração de Independência americana, que deveria fazer menção ao milagre do retorno como cumprimento claro da profecia, não mencionou os profetas para nada. Foi antes Efraim, congregada da cristandade, que não voltou para a terra e nem a tem como sua, embora lhe pertença tão igualmente como a Judá, e cujas tribos permanecem perdidas para a sua identidade nacional israelita, ainda que já tenham sido resgatadas por Mashiach, que os levou de volta ao Pai, quem primeiro captou o sentido glorioso da profecia feita 2.700 anos antes, e na qual muitos já criam há séculos. Efraim começou a perceber a infabilidade destas palavras. Portanto, assim diz Adonai Yahweh: eu os ajuntarei entre as nações, e os trarei de volta às terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel.
Ezequiel 11, versículo 17. Lá no interior da casa de Meir Dizengoff, nascido em 1861 e falecido em 1936, o político sionista que foi o primeiro prefeito de Tel Aviv e cuja casa mais tarde foi transformada em museu, as honrarias principais seriam para Theodor Herzl, nascido em 1860 e falecido em 1904. Herzl teve seu retrato pendurado na parede exatamente sobre a cabeça de Ben-Gurion. O profeta ateu do sionismo moderno era aclamado na Declaração de Independência como o pai espiritual do Estado judeu. Ben-Gurion e seus colaboradores, que eram ateus ou agnósticos, não tiveram o brilho dos delegados que firmaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Sob os protestos dos rabinos que queriam ver o Criador enaltecido nessa hora grandiosa para o povo judeu, eles permitiram-se apenas a uma declaração ambígua, pois que para eles o Altíssimo não tinha nada, mas absolutamente nada a ver com aquele momento. Nas últimas linhas da Declaração de Independência, a frase: com confiança na rocha de Israel, assinamos essa declaração nesta sessão do Conselho Provisório do Estado, na cidade de Tel Aviv, nesta véspera de sábado, 5 do mês de Iyar de 5.708, 14 de maio de 1948. Era um recurso ambíguo para os ateus que se reuniam para proclamar o novo Estado. A rocha de Israel era o seu exército recém-formado. Para os rabinos que tardiamente haviam aderido ao sonho sionista depois de o combaterem por várias décadas, a rocha de Israel era o Altíssimo. Mas de qualquer forma, os judeus haviam voltado, uns como justos do passado, confiando no Eterno, outros como os descrentes gentios, confiando em seus cavalos de guerra. Nada havia de novo, pois no passado, Davi já dissera num de seus salmos: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Yah, nosso Elohim. Tehillim, Salmos, capítulo 20, versículo 7. Justamente esse Elohim foi deixado de lado no momento mais glorioso da história moderna da nação judaica. Contudo, paradoxalmente, desde o ponto de vista espiritual, o retorno beneficiou muito mais aos cristãos, que até então nutriam dúvidas e mesmo descrenças de que alguma vez os judeus voltariam para casa, como preconizado pelos profetas, do que aos próprios judeus. De todas as formas, mesmo sem ter sido convocado, o Altíssimo foi glorificado. Haviam-se passado 1800 anos desde que os judeus, seja em exílio voluntário, após as derrotas sofridas em 3 revoltas contra Roma, seja em exílio forçado, arrancados de sua terra como escravos ou como prisioneiros de guerra, tinham partido para terras longínquas. No que respeita à soberania perdida com a destruição da República Sacerdotal Asmoniana, ocorrida no ano 34 antes da Era Comum, quando os romanos impuseram o idumeu Erdos ben Antipatros como rei dos judeus, haviam-se passado 1985 anos. Mas a esperança de 2000 anos encontrou finalmente o caminho da realidade. Como por um milagre renascia o Estado judaico. Já a casa de Israel ainda vagueia entre as nações, apesar de que se haja voltado para o Elohim de Abraham através da pregação de Yeshua contida na Brit Hadashah. No entanto, aquele que fez os judeus voltarem para a terra, mesmo os que voltaram sem Elohim e sem Torá, também fará com que os israelitas voltem, só que em condições melhores. Aliás, e para que não haja confusão, eu esclareço uma coisa importante.
todo judeu é um israelita, pois pertence a uma das 12 tribos de Israel, que é a tribo de Judá. Mas nem todo israelita é judeu, posto que Israel tem outras 11 tribos. Explicado esse momento, eu lembro que virão dias em que os israelitas também hão de retornar, mas isso quando o descendente de Davi for levantado para a reunificação de seu povo dividido. Então assim se poderá dizer com propriedade que nasceu o Estado de Israel, ainda que por agora nos alegremos com o ressurgimento do Estado judaico, uma espécie de primícia promissora do momento em que a rocha de Israel cumprir a sua palavra. E eis que vem dias, diz o Eterno, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi o renovo de justiça, e ele fará justiça e juízo na terra. Irmiyahu, ou Jeremias, capítulo 33, versículo 14 e 15. Note que a profecia só se cumpre em realidade quando todo Israel, as 2 casas e suas 12 tribos, voltarem para casa. Então toda a devastação provocada pela invasão dos exércitos sucessivos de tantas nações e a ruína anunciada em Isaías 24 como antecipação à destruição das cidades e vilas de Israel por parte do exército caldeu terão cessado para sempre. E Israel não conhecerá mais a derrota militar nem a invasão de suas terras por parte dos inimigos. Bem, agora que nós sabemos que Isaías 24 se refere à devastação da terra de Israel e ao castigo de seus habitantes até o dia do retorno, estamos prontos para o próximo tema, que espero que você não perca: o milênio e a Shemitah, o ano da redenção. Obrigado por se inscrever em nosso canal e por compartilhar essa mensagem com seus amigos. Se você deseja conhecer melhor a nossa visão, entre em contato através do WhatsApp, do Skype ou do telefone de sua preferência. Se o Eterno moveu seu coração a ajudar essa obra, você pode abençoar-nos utilizando a conta poupança aqui indicada. Orando em nome de Yeshua HaMashiach, para que Yah Tsebaot o abençoe, me despeço com a bênção sacerdotal. Yevarechecha Yah veishnenecha. Yael Yah Adonai panav elecha. Vichunecha. Isa Yah panav elecha. Veyasem lecha shalom. Que Yah te abençoe e te guarde, que Yah faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yah levante o seu rosto sobre ti e te dê shalom. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Bamidbar, Números, capítulo 6, versículos 23 ao 27. Forte abraço e até nosso próximo encontro. Shalom, shalom.